No domingo, dia 12 de janeiro, Roger Scruton deixou este mundo. Salvo engano, eu tenho dois vídeos aqui a respeito de duas obras pontuais dele. Uma é Beleza e a outra é Como Ser um Conservador. Falha minha não ter feito outros vídeos sobre outras obras, como Pensadores da Nova Esquerda, como o que é conservadorismo, como as vantagens do pessimismo, como argumentos a favor do conservadorismo, Convite à Tradição, que é uma obra que foi publicada mais recentemente, enfim. Li tudo o que pude do filósofo Roger Scruton, Sir Roger Scruton. E percebi muitas pessoas consternadas prestando suas homenagens ao seu modo, sejam nas redes sociais, seja através de vídeos aqui no YouTube. E quero falar um pouco sobre a vida intelectual, né? Quem tem o hobby da leitura ou quem tem isso como algo sagrado, qual você tem que reservar um tempo. Eu, particularmente, não me sinto vivo se não estiver lendo alguma coisa. Penso que o tempo está sendo desperdiçado, penso que poderia estar lendo quando estou fazendo alguma outra coisa menos, digamos assim, né, um pouco menos saudável para o cérebro, né? Então, quem tem esse ímpeto, né, quem sente dessa forma, sabe o que é você ter uma dedicação ao conhecimento, às letras, e sabe o quão prazeroso é, quão proveitoso é, que aprimora a sua perspectiva a respeito da realidade, te traz uma bagagem cultural, né? Enfim, eu me recordo que o Leandro Carnal, em que pese aí as suas contradições, né? Mas ele, numa palestra, ele fala sobre Shakespeare. E ele diz que, olha, as pessoas diziam, mas como poderia Shakespeare, um homem que nunca saiu da Inglaterra, escrever sobre coisas tão profundas, sobre a alma da humanidade? E ele diz, olha, talvez seja justamente por isso, né, que Shakespeare tenha sido tão brilhante, né? Porque cultivava a cultura, né? Enfim, comia das letras, né? E isso também é um fator de júbilo, né? De gratidão para com aqueles que nos deixam um legado, a sua obra. Quando, por exemplo, quando conheci o Dalrymple, eu fiquei estático, eu fiquei... porque realmente ali você tem uma, uma gama de conteúdo, uma história, uma pessoa que viveu muito, viajou o mundo, né? Tem um livro dele, Viagem aos Confins do Comunismo, né? Onde ele relata a realidade dos países, principalmente do leste europeu, né? E o legado que o comunismo deixou, arrasando esses lugares, né? A alma das pessoas desses lugares. E é com muita profundidade que ele coloca tudo aquilo ali. Então, quando eu estive diante do Dalrymple, por breves, sei lá, 5 minutos, inclusive ele foi muito gentil, eu disse, olha, eu tenho alguns vídeos que eu comento os seus livros, né? Queria agradecer pelo seu legado e tal. Naquele inglês sofrível, devido ao nervosismo, né? Ele disse, obrigado por ajudar a vender meus livros no Brasil. Né? É um cara muito gentil. E por que ficou estático diante daquilo, né? Nem diante de uma arma eu me senti tão pressionado, mas diante de um homem com tamanha sabedoria, com tamanho conhecimento, tamanha vivência, né? Você fica ali paralisado. Então é o valor de um filósofo, né? Então tem um valor essas coisas, tem um valor a vida dessas pessoas, né? Porque nos agrega, porque nos presenteia com tudo aquilo que aprendeu e com tudo aquilo que vem aprendendo, né, e veio deixando, enfim, um legado para a humanidade, né, e nos conecta ao passado e nos permite vislumbrar sob uma perspectiva mais acurada o futuro. Então até emociona lembrar de quando eu conheci o Theodore Dalrymple, tem um autógrafo dele num dos livros que eu tenho aqui, e nós temos que reconhecer o valor destas coisas, né? E se nós quisermos honrar estas pessoas, eu lembro que na última live eu falei, tem uma frase do Nietzsche que diz: o mestre não deve querer ser servido, mas deve querer criar sucessores que o superem, né?
E eu acredito que essa é a melhor forma de honrar o mestre, de honrar aquele que nos dá algo, né, que nos permite conhecer, que nos oferece alguma coisa. É tomar posse, aprender, e a melhor forma de honrar é superar isso, ir adiante, né, dar sequência. Quem puder conhecer, enquanto Deus nos permitir e der tempo, o Olavo de Carvalho, conheça. Eu não conheço, mas é uma intenção, né, que tenho de conhecê-lo. Tinha que ir até, enfim, até os Estados Unidos lá. Não sei se ele ainda está na Virgínia, enfim. Mas quem puder, que o faça. Tenha isso como um desejo de vida. Tá? Porque, apesar aí de, enfim, de controvérsias, de modos que talvez não sejam os mais desejáveis para alguns, é um grande filósofo. Ele é ele é um presente de Deus para os brasileiros. É um homem que ajudou todo esse processo que nós estamos tendo, esse momento histórico que nós estamos vivendo. É um dos principais responsáveis, sem sombra de dúvidas. Sofreu tudo que teve que sofrer, passou por tudo que teve que passar. Mas enquanto puder, enquanto estiver vivo, tente dedicar um pouco do seu tempo, da sua vida, a conhecer pessoalmente, fisicamente, o professor Olavo de Carvalho. É lamentável que eu, no caso, não poderei conhecer o Roger Scruton mais, mas também era uma das coisas que estavam no horizonte, num longo prazo, mas que infelizmente não foi possível. E falando sobre vida intelectual, vamos aceitar o desafio, tá? E aqui talvez eu entre num ponto um tanto mais problemático, mas vamos aceitar o desafio de agir como intelectuais. Não estou falando de ser um afetado, enfim, deixar de viver a vida, deixar de ver as cores da vida, né, se tornar um chato. Mas aceitar o desafio da intelectualidade é aceitar o aprimoramento intelectual. E aceitar isso implica também em conhecer o adverso, né, conhecer aquilo que contraria as suas ideias, né. A vida intelectual em tempos de polarização, ela exige daquele que está empenhado tolerância. Né? E tolerância para conseguir olhar para o outro lado, tomar o que ele tem, comprar uma obra, por exemplo, de algum filósofo contemporâneo que critique a ascensão do fascismo ou coisa do tipo, tomar esta obra, aceitar o desafio, entender o que está sendo colocado ali e confrontar. Ou admitir, caso não tenha elementos para confrontar aquilo que está sendo dito. Por exemplo, recentemente eu li A Filosofia Explica Jair Bolsonaro, do Paulo Giraldelli. Uma decepção, porque não há praticamente nada de filosofia ali. As análises são muito superficiais. Realmente é um livro decepcionante. É muito mais um livro panfletário, tá? Trata fake news, que foram comprovadas fake news, como verdades para fazer valer o argumento. Então, só aí você já vê que faltou um rigor intelectual, pelo menos uma honestidade intelectual, e que por isso a obra não merece ser levada a sério. Mas para isso, teve que comprar o livro, ler o livro, entender o que o autor está colocando ali e fazer a peneira do que serve, do que não serve, do que presta, do que não presta. Isso é uma vida intelectual. Aceitar o desafio na vida intelectual de lidar com temas que não estão na ordem do dia, que têm uma longevidade, né? Temas que você sabe que vão permanecer, que, enfim, não é um tema de hoje, não é um tema só para amanhã, mas é um tema que vai se estender. Aceitar o desafio de lidar com esses temas, que conservadores têm muita dificuldade. Eu coloco isso, por exemplo, tema sobre violência contra a mulher. Não pode tratar desse tema, o conservador não pode tratar desse tema porque é um tema da esquerda. É o tema do racismo. Mas não pode tratar desse tema porque é um tema da esquerda. É como se a realidade pertencesse a um determinado viés ideológico. É claro que conservadores não são revolucionários, conservadores não querem transformar a sociedade de cima para baixo, respeitam a organicidade, né, a forma orgânica, melhor dizendo, da sociedade se movimentar, interagir. O conservador respeita isso, tem esse sentimento histórico de evolução.
Mas tudo isso implica em fatos. E fatos, por exemplo, de que existe violência sistemática contra a mulher. Existe. Como vamos tratar esse fato? Ora, não, nós não somos revolucionários, nós não queremos criar leis que venham de cima para baixo, romper os vínculos de afeto para simplesmente tratar desse tema. Porque não é uma forma conciliadora, mas é uma forma revolucionária, que, aliás, acirra os ânimos. O mesmo tom com o racismo. Olha, não é através de medidas que imponham à sociedade uma nova forma e que não respeite o modo da sociedade se organizar, mas de que há outras maneiras, uma maneira mais conciliadora, há outras medidas, sejam elas midiáticas, enfim, culturais, de trazer a tolerância, trazer a convivência. Aceitar esse desafio. Porque a realidade ela é uma só. E nós não podemos olhar os fatos e dizer, não podemos tratar desse fato porque ele é um fato ideológico. Fatos não são ideológicos. Fatos acontecem, são fatos. São eventos que merecem uma apreciação nossa. Então, aceitar este desafio é uma forma de prestigiar, por exemplo, todo o legado, tudo que foi deixado pelos filósofos que nos antecederam, pelos que são contemporâneos, que nos ensinam, que nos incitam para que a gente possa levar adiante o seu legado, superá-los e dar eternidade às suas ideias. Em uma entrevista de 2016, salvo engano foi em 2016, o Roger Scruton disse que os brasileiros deveriam buscar uma identidade conservadora, seja ela qual for. Em uma entrevista, salvo engano, de 2019, acho que foi em junho, eu vou deixar o link na descrição, Roger Scruton disse, olha, o problema de vocês foi ter sido colonizados pelos portugueses, não pelos ingleses. Né? Ele falava isso em alusão a uma pergunta sobre o fato de ele ser popular no Brasil. Ele dizia que o meu conservadorismo, ele é britânico. E no meio de todo desse caos de vocês desejam um pouco de senso de ordem que a minha cultura traz. Então, se vocês querem isso, o erro de vocês vai ter sido colonizado pelos portugueses. Ou seja, o que ele quis dizer? Não há como vocês desejarem isso se não está na cultura, se não está enraizado. Vocês precisam procurar uma identidade, um conservadorismo genuinamente brasileiro. Temos também que aceitar este desafio. Temos também que olhar para a nossa nação, respeitar o que ela é, se ela tem uma constituição maior de evangélicos, se o sincretismo religioso está impregnado no catolicismo à brasileira, que é levado a cabo por aqui. Temos que respeitar esta identidade. Esse povo caloroso, esse povo, o povo do jeitinho, né? Esse povo que tudo se faz na conversa. Temos que respeitar essa identidade. Por mais que a gente ache que, não é a ideal, mas se é o que o brasileiro é, não dá para nós queremos impor uma coisa a uma nação que não é aquilo. Vai haver um racha, vai haver um quebra, vai haver decepção, frustração. Então temos que aprimorar a partir da natureza da nossa sociedade. E buscar um conservadorismo genuinamente brasileiro, com elementos do que é bom de fora. O próprio Roger Scruton deixou isso na entrevista, disse, há elementos que são universais no meu conservadorismo. Mas do ponto de vista da prática, ele parte de uma sociedade britânica. Vejam só quão poderosa é a influência de um filósofo, né? E os desafios que a vida intelectual requer daquele que se dedica a ela. Se nós queremos respeitar o legado, se nós queremos, louvarmos o luto pelo filósofo Roger Scruton, que foi um presente para a humanidade, né? Nós devemos aceitar esses desafios e nós devemos agir com sinceridade com isso, né? Porque a vida intelectual requer também independência. A vida intelectual também requer esse senso crítico que não se deixa dobrar por necessidades de narrativas, por necessidade de defender alguma coisa porque há um zeitgeist parando, né? Isso é vida intelectual. Requer esse enfrentamento, essa independência. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima.